Aviões desaparecem sem deixar rastros. Navios inteiros somem do mapa, como se o oceano tivesse engolido suas rotas. O Triângulo das Bermudas é um enigma que atravessa gerações, e algumas explicações são tão estranhas que beiram o inacreditável. Hoje, em 9 minutos, vamos conhecer 6 teorias chocantes por trás desse mistério. O Triângulo das Bermudas é a área triangular que liga a Flórida, Porto Rico e as Bermudas. Ao longo do século XX, relatos de desaparecimentos de embarcações e aeronaves fizeram essa região entrar no imaginário coletivo. Alguns números variam conforme as fontes, mas são centenas de incidentes atribuídos à área ao longo das décadas. Ao mesmo tempo, surgiram explicações que vão do lendário ao cientificamente plausível. O que hoje faremos é percorrer 6 delas, começando pelas mais surreais e caminhando até as hipóteses que os cientistas levam mais a sério. E ao final, você decide o que parece mais provável. Teoria 1: Abduções alienígenas. A mais espetacular das explicações é também a favorita da ficção: abduções por extraterrestres. Relatos de pilotos que viram luzes estranhas, testemunhos de tripulantes que descreveram objetos voadores incomuns e histórias de pessoas que afirmam ter sido levadas por seres de outro planeta alimentaram essa hipótese. Do ponto de vista emocional, é chocante imaginar que forças inteligentes vindas de outro mundo podem simplesmente remover navios e aviões é perturbador. No entanto, faltam evidências físicas robustas. Testemunhos são ambíguos e frequentemente influenciados por lendas e rumores. Ainda assim, a teoria persiste porque oferece uma explicação direta para sumiços repentinos sem destroços aparentes. Teoria 2: Portais dimensionais e buracos de minhoca. Algumas teorias levam o estranho a outro nível. A de que o Triângulo das Bermudas conteria portais temporais ou buracos de minhoca que puxariam navios e aviões para outra dimensão ou época. Esta explicação, comum em obras de ficção científica, sugere que o espaço-tempo ali seria instável. É uma hipótese sedutora e assustadora, porque, se verdadeira, implicaria consequências que desafiam a física como a conhecemos. No entanto, trata-se de uma extrapolação sem suporte empírico. Não há medições ou observações científicas que apontem para variações do espaço-tempo naquela região. Teoria 3: Experimentos secretos do governo. Em seguida, temos a teoria conspiratória de que experimentos militares ou governamentais teriam causado ou encoberto desaparecimentos. Uma narrativa frequentemente citada é a do chamado Experimento Filadélfia, uma história que mistura teletransporte, invisibilidade e efeitos colaterais extremos em tripulações. Para quem acredita em conspirações, é plausível: governos testando tecnologia avançada em segredo e varrendo vestígios. Do lado factual, há documentos e investigações que desmentiram ou desacreditaram versões fantásticas do tal experimento. Ainda assim, graças à combinação de segredo militar real, tecnologia em desenvolvimento e a dificuldade de checar eventos em alto mar, essa linha de investigação persiste como uma explicação chocante e inquietante. Transição: do estranho ao plausível. Até agora vimos teorias que mexem com a imaginação. A partir daqui, vamos passar para hipóteses que têm base em fenômenos observáveis e em estudos científicos. Explicações que, embora menos espetaculares, podem explicar muitos dos desaparecimentos atribuídos ao Triângulo das Bermudas. Teoria 4: Anomalias magnéticas. Uma das explicações com mais base técnica é a das anomalias magnéticas. Navegadores tradicionais usavam bússolas magnéticas, que apontam para o norte magnético. Em áreas onde as variações magnéticas são abruptas, instrumentos e cartas de navegação podem induzir erro. Relatos históricos de pilotos e marinheiros descrevem instrumentos com comportamento anômalo. Além disso, tempestades solares e variações locais podem afetar sinais de rádio e eletrônicos. Essa teoria não explica todos os casos, sobretudo sem destroços, mas ajuda a entender como erros de navegação e perda de orientação contribuíram para acidentes. É plausível, testável e encarada com seriedade por cientistas e especialistas em navegação. Teoria 5: Liberação de metano do fundo do mar.
A hipótese mais aceita entre os cientistas para explicar alguns desaparecimentos é a das erupções de hidratos de metano no leito marinho. O metano preso em formações congeladas pode ser liberado de forma súbita, produzindo bolhas que reduzem dramaticamente a densidade da água. Um navio sobre uma bolha gigantesca perderia sustentação e poderia afundar rapidamente sem deixar grandes vestígios. Além disso, colisões entre bolhas e água podem gerar fenômenos que perturbam o ar sobre a superfície, afetando pássaros, ou em casos extremos, contribuindo para a turbulência. Experimentos e observações em outras bacias mostraram que isso é real. A questão é se há evidência suficiente de que isso ocorreu especificamente no Triângulo das Bermudas em larga escala. Ainda assim, é uma explicação fisicamente fundamentada e capaz de explicar desaparecimentos sem destroços óbvios, o que a torna uma conclusão séria e inquietante. Teoria 6. Tempestades súbitas, cortante do vento e microexplosão. Há uma explicação simples, e ao mesmo tempo assustadora, que muitas vezes é esquecida nas narrativas espetaculares: o clima. O Atlântico é palco de sistemas convectivos que se formam e amadurecem muito rápido. Em poucos minutos, nuvens de tempestade podem gerar rajadas de vento descendentes, e fortes mudanças bruscas de velocidade e direção do vento que fazem um avião perder sustentação ou um pequeno navio enfrentar ondas e rajadas imprevisíveis. No oceano, uma célula convectiva isolada, que é uma tempestade individual, uma nuvem carregada que nasce sozinha, cresce rápido e gera chuva forte, trovoadas e ventos localizados por um curto período, pode levantar água em forma de spray intenso e formar tromba d'água que desorientam embarcações e obstruem instrumentos visuais. Para pilotos, o cortante do vento na aproximação ou decolagem é especialmente perigoso. Mesmo aeronaves modernas, com sistemas redundantes, ficam vulneráveis quando o ar à frente muda numa faixa muito curta. Para marinheiros, rajadas repentinas e fenômenos locais do mar, como ondas anômalas, podem virar pequenos barcos e danificar cascos. Além disso, prever a formação exata dessas células sobre áreas remotas do oceano ainda é um desafio. Imagens de satélite e radares meteorológicos ajudam, mas há janelas de tempo em que o fenômeno surge entre leituras. Assim, muitas misteriosas perdas podem, na prática, ser explicadas por combinações de clima severo, cortante do vento e resposta humana a um evento que se desenvolveu em questão de minutos. O que aprendemos com essas 6 teorias é que o Triângulo das Bermudas é um mosaico de relatos: mito, erro humano, fenômeno natural e especulação. Algumas explicações, como metano e anomalias magnéticas, são testáveis e plausíveis, outras servem mais ao imaginário e ao entretenimento. É provável que não exista uma única causa para todos os incidentes. Cada caso pode ter fatores distintos: erro de navegação, condições meteorológicas extremas, falha mecânica, e em alguns poucos casos, fenômenos geofísicos incomuns. Quando aviões e navios desaparecem sem deixar rastros, será que estamos diante de teorias bizarras dignas de ficção, ou de forças naturais que ainda não compreendemos totalmente? E você? Acredita que a resposta está no reino da ciência, como metano e anomalias magnéticas, ou nas teorias mais chocantes que a imaginação humana cria? Comente aqui embaixo qual explicação faz mais sentido para você. Se você curtiu esse conteúdo e quer mais, se inscreva e deixe seu like para não perder os próximos. Obrigado por assistir e até o próximo mergulho nas curiosidades do universo.